Salut, salut! Eu sou Williane Edel, eu moro na França há 8 anos e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas questões que eu recebi esses últimos dias sobre a situação do coronavírus na França. Tem muita gente do Brasil, amigos, familiares, que me perguntam como as coisas estão aqui, se a quarentena já acabou, se podemos viajar, se estamos de férias, se a gente continua respeitando as normas de segurança e como vai ficar a situação. Então, se você se interessa por esse assunto e se você quer saber um pouco mais sobre como as coisas andam desse lado de cá, se acabou, se continua, se as pessoas respeitam, continue comigo neste vídeo. Allons-y! Bom, antes de falar sobre a minha experiência e sobre como eu vivi essa situação aqui na França, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns eventos em linha cronológica sobre como as coisas se passaram aqui, né? Nós sabemos todos que a China revelou a existência desse vírus lá em torno do mês de novembro, né? Mas a confirmação e as informações sobre o nível de gravidade desse vírus foram informados progressivamente. E, como vocês sabem, a Europa foi um dos continentes mais afetados pelo coronavírus. E aí, talvez você se pergunta, bom, um vírus lá na China, como é que ele foi parar na Europa? É muito simples isso. Eu acho que a maioria das pessoas que já vieram aqui para a Europa já perceberam o quanto de chineses transitam no território europeu, tanto imigrantes quanto turistas. Como vocês todos sabem, a Europa vive muito de turismo, né, e de venda de artigos de luxo. Só em 2018, os chineses representavam 51% dos clientes do mercado de luxo europeu. Esse ano houve um deslocamento muito grande da Europa em direção à China, pois nós tivemos as comemorações do Ano Novo Chinês, que é considerado hoje o maior êxodo anual do mundo, né? Milhares de chineses e de turistas vão à China nesse período do calendário para poder celebrar as festividades do Ano Novo Chinês, que é algo realmente grandioso e muito importante. Foi mais ou menos neste período das celebrações do Ano Novo Chinês que a China informou as autoridades mundiais, né, sobre a existência desse vírus, e a França tomou suas primeiras iniciativas desde o dia 14 de janeiro, quando o governo comunicou às autoridades regionais sobre um possível risco de crise sanitária. Finalmente, dia 20 de janeiro, a China anuncia que esse vírus é transmissível. 4 dias depois desse anúncio, 3 pessoas são internadas aqui na França com suspeita de coronavírus, 2 em Paris e 1 em Bordeaux. Essas 3 pessoas são, de fato, as primeiras vítimas reconhecidas do coronavírus na França e, a partir desse momento, tudo foi muito rápido. Dia 31 de janeiro, nós tivemos um primeiro avião com franceses repatriados da região de Wuhan que chegou na França. Alguns dias depois, mais 300 franceses foram repatriados durante o mês de fevereiro e foram colocados em quarentena por 14 dias. Até esse momento, eu confesso que a gente não esperava que essa situação tomaria as proporções que tomou. E não tardou muito a que aparecessem novos casos. Um dos primeiros lugares reconhecidos realmente como um dos focos do vírus foi uma reunião de uma semana organizada por uma igreja evangélica na região da Alsácia, que contava com milhares de pessoas, eu acredito que seja a maior igreja evangélica da França, e que juntou, naquela mesma semana, pessoas de toda a França, da Suíça, da Bélgica e de alguns países africanos igualmente. Dia 5 de março nós tivemos nossa primeira vítima do parlamento, um deputado republicano conhecido pelo nome de Jean-Luc Heitzer. Ele foi internado, ele foi levado para reanimação e vários outros casos de transmissão entre os membros do parlamento será confirmado nos dias a seguir. E o resultado para o fim do mês de fevereiro, vocês sabem, as bolsas europeias caíram, a Itália entrou em confinamento e a França nisso tudo. Após esses inúmeros casos de contaminação confirmados em território francês, a França vai somente responder à questão da epidemia realmente a partir do dia 12 de março.
Macron vem à televisão para fazer um comunicado ordenando o fechamento das escolas, das creches e das universidades, mas, para infelicidade da maioria da população, mantendo as eleições que eram previstas para o dia 15 de março, as eleições municipais, o que causou uma grande incompreensão e uma grande revolta do povo francês, que não compreendeu por que a data das eleições não foi reportada. Pois é, no Brasil a gente pergunta por que não cancelamos o carnaval. Aqui a pergunta foi por que ele não cancelou as eleições municipais. Nesse momento nós já sabíamos que o confinamento era algo certo, nós compreendemos que para o governo era necessário manter as eleições, que era uma prioridade para os governantes, não era prioridade para os governantes proteger a população naquele momento, e a população ficou revoltada, ela mostrou isso com uma taxa recorde de abstenção nesse primeiro turno da eleição municipal, e vários patrões, vários empregadores se organizaram com seus empregados, né, com aqueles que podiam fazer home office, de não vir trabalhar na segunda, depois do final de semana das eleições. Eu sou a prova disso. No dia 12 a gente soube do pronunciamento e logo em seguida meu patrão falou: olha, nem venham trabalhar segunda-feira, porque a gente sabe, o governo só está esperando as eleições passarem para que todos nós entremos em confinamento. E assim foi, porque Macron, 2 dias depois das eleições municipais, veio à televisão anunciar o confinamento por no mínimo 15 dias. Nesse primeiro pronunciamento ele falou 6 vezes que a França estava em guerra. Ele usou um jargão super militar para falar do vírus, o que por muitos também foi criticado, porque não foi muito assegurador para a população, sobretudo que a população já não estava contente com o fato de manter as datas das eleições. E então Macron anunciou realmente fechamento das fronteiras, confinamento para todo mundo e deslocamento somente em casos de necessidades ou por práticas de esporte, mas limitado a 1 hora apenas. Agora, e o confinamento? Como se passou o confinamento aqui na França? As pessoas às vezes têm uma ideia de que tudo se passou perfeitamente, que tudo foi feito de uma forma rígida, dentro das regras. E não é bem assim. A gente tem tendência realmente de achar que a grama é mais verde no jardim do vizinho, né? Mas a França também teve os seus problemas. O primeiro deles foi a falta de máscara. Não tinha máscara suficiente para o corpo medical do país. A França tinha um grande estoque de máscaras durante o período da gripe H1N1, só que ao longo do tempo, dos anos, decisões governamentais de diferentes políticos, com a troca de ministros, esse número foi reduzindo e eles não se prepararam realmente para ter um estoque suficiente em caso de epidemia. E, portanto, muitos especialistas alertaram o governo sobre essa possibilidade. Acho que muitos de vocês já viram vídeos com diferentes especialistas, Bill Gates falando. A maioria do pessoal dessa área já esperava uma epidemia nos próximos anos, algo deste nível, né? Então o governo não se preparou e nas primeiras semanas de confinamento muitos serviços medicais tinham um estoque de máscaras muito limitados. Então assim, a França não tinha máscaras, ela fez uma encomenda muito rápida de máscaras, né? Aliás, acho que até mesmo comandos foram passadas à China para enviar máscaras, mas a França não tinha máscaras. Então vocês veem que isso acontece também em um país desenvolvido como a França. Isso foi um problema puramente de gestão do governo, que não soube realmente administrar e se preparar para uma crise sanitária como essa que tivemos. Outro problema que tivemos logo no início da pandemia, logo no início do confinamento, foi a falta de testes. Não tinha testes. E como aqui a saúde é pública, você não acha teste em nenhum laboratório. Por quê? Porque só o governo, só os hospitais do governo tinham acesso a esses testes. Eu fiquei muito doente nesse período, eu acredito que eu contraí o coronavírus, apesar de nunca ter sido testada, porque não tinha teste, eu nunca fui aceita no hospital. Mas eu procurei teste em laboratório, eu tentei ver em hospital particular, eu tentei ver tudo, mas era só o governo que detinha os testes. Então, se eu não era elegível para passar o teste,
Eu não saberia nunca, e de fato, eu não sei até hoje se eu tive coronavírus. Eu acredito que sim, porque eu tive todos os sintomas e realmente é incomparável, é horrível. Mas eu não sei como é que tá a situação, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu me recuperei depois de 2 semanas e que ficou tudo bem, mas tanto eu como meu marido, como pessoas da família dele, nenhuma de nós passamos por um teste de depistagem porque não tinha teste. Nesse ponto, teve países que se saíram melhor, como a Coreia do Sul, né, que testava a população massivamente, mas a França não testou a população massivamente. Eu sei que no Brasil as pessoas que tinham condições de pagar puderam fazer o teste em hospitais como Albert Einstein, mas assim, aqui não foi o caso. Eu não fui depistada e várias pessoas que ficaram doentes, a maioria delas não foram depistadas. Então, na verdade, eu acho que eu não conheço ninguém que fez o teste. Eu conheço muita gente que ficou doente, mas eu acho que eu não conheço ninguém que fez o teste durante a contaminação, durante a infecção, durante o período que estava doente. Outro problema também na França nesse período foi a falta de profissionais de saúde. Muitos não sabem, mas tem sido cada vez mais comum manifestações de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, várias pessoas que manifestam realmente contra as condições de trabalho na área da saúde. Na verdade, falta trabalhadores na área da saúde aqui. O concurso para passar na escola de medicina é super difícil, então a cada ano são muito poucos médicos que se formam. É claro que essa falta de médicos se equilibra com muitos médicos imigrantes que vêm para trabalhar na França, mas ainda assim o corpo medical de muitos hospitais estão sobrecarregados. Eu já tive várias experiências ruins aqui na França com relação ao atendimento no hospital. Eles têm equipamentos de ponta, eles têm tudo que é necessário para trabalhar, mas não tem profissionais suficientes para cuidar da população. E, de fato, nesse início de pandemia não teve, e nesse momento o governo chamou todo mundo, desde os estudantes de primeiro ano de medicina até muitos médicos aposentados, que infelizmente muitos deles morreram. Então, assim, faltou realmente profissionais de saúde durante este período. Nós chegamos a um estágio onde a gente já não tinha mais capacidade de receber tantas pessoas nos hospitais, por isso muitas pessoas não foram depistadas, por isso muitas pessoas não foram atendidas em hospitais. O governo sempre encorajava as pessoas a se tratar em casa se eles podiam. As pessoas que realmente eram consideradas prioritárias eram pessoas com problemas respiratórios e gestantes. Fora todos esses problemas de gestão, a França também viveu nesse período um grande problema de comunicação, o que de fato é normal, pois a gente não sabe ainda muito sobre esse vírus, né? A gente está trabalhando para saber mais, para conseguir uma vacina e ter uma resposta o mais rápido possível sobre o coronavírus. E nesse período, canais de notícias franceses convidavam o tempo todo diferentes especialistas para falar do coronavírus, para falar da situação, do que poderia ser, para levantar realmente especulações. Claro, vocês conhecem o Dr. Raul, né, que fez a promoção da cloroquina para o mundo inteiro e que causou uma grande polêmica, mas eu acho que tem um que assim bate todos, que foi o cientista Luc Montagnier, que descobriu o vírus da AIDS e que apareceu na televisão falando que esse vírus só pode ter sido criado em laboratório e contestando toda a explicação que a China tinha dado até o momento presente, contestando a Organização Mundial de Saúde, né? E tipo, nesse momento a população ficou super dividida, porque o cara é Nobel de Medicina, né? Ele é um grande especialista, é um grande pesquisador, trabalhava para o Instituto Pasteur. Então foi uma confusão total. Logo após o comunicado dele, a colega que trabalhou com ele nas pesquisas relacionadas à AIDS veio se pronunciar. Vários cientistas vieram falar contra, dizendo que ele já tinha falado algumas besteiras antes e que estava na hora de parar, ele já estava com 87 anos e que tinha que acabar de criar polêmica desse tipo. Então foi nesse momento onde muitas pessoas que já duvidavam da ciência passaram a duvidar ainda mais. Foi realmente complicado de administrar a comunicação durante esse período do confinamento. Depois dessa bagunça, dessa confusão toda que durou durante esse confinamento, dia 2 de junho, os bares e restaurantes foram abertos pela primeira vez na França, né? O confinamento foi se desfazendo progressivamente segundo diferentes regiões. Claro que regiões que ainda tinham um grande número de infectados
foram as últimas a sair do confinamento. Claro que as grandes festas, os grandes festivais de verão foram anulados até mais ou menos metade ou final do mês de agosto, mas isso não impediu os franceses de, assim, saíram do confinamento, liberou geral, sabe? E foi meio polêmico, porque todo ano nós temos a festa da música, que é mais ou menos no dia 21 de junho, né? Então não tinha grandes festas previstas para esse dia, mas os bares estavam abertos e multidões de jovens franceses foram para a rua festejar, sem máscara, em multidão, em aglomeração. Nós tivemos também raves que aconteceram em uma determinada região aqui, que eu não me lembro agora o nome, né? Então, assim, a gente teve, de uma certa forma, depois do fim do confinamento, uma liberação geral do povo que queria mais era festejar, era sair, era beber, era se divertir. O número de mortes se estabilizou até o momento presente. Para quem não sabe, houve 30.192 mortos durante esse período, para uma população de 66 milhões de habitantes, né? Então foi um número alto, né, para um período de 3, 4 meses. E devido a essa falta de atenção em relação ao distanciamento social, o governo decidiu, depois do dia 20 de julho, de obrigar todos os franceses a usarem máscaras em locais fechados. Agora eles estão mesmo falando para a gente usar na rua, né, porque o número de casos de pessoas infectadas tem aumentado. Eu acredito que na semana passada foi mais ou menos 27% no aumento de pessoas infectadas. E o que a gente não quer, e sobretudo a nível econômico, é voltar para um reconfinamento, né, e viver tudo isso de novo. O baque para a economia europeia foi enorme. A França se recupera progressivamente, a recuperação vai até mais rápido do que se esperava, mas mesmo assim eles já pegaram dinheiro emprestado para poder relançar a economia. Então, o que o governo não quer nesse momento é ter que reconfinar todo mundo de novo. E vista a situação da França nesses últimos tempos, com os atentados, com o Jaquetas Amarelas, com a greve dos transportes e muitas outras situações que paralisaram o país, mais o coronavírus, a economia francesa tem tomado alguns baques pontuais ao longo desses últimos anos. Então, o governo realmente quer evitar um possível reconfinamento como a gente teve dias atrás. Neste período no qual eu me encontro, que é final do mês de julho aqui na França, é muito estranho porque Paris está vazia. Os franceses que moram em Paris estão de férias, muito deles, né? Então eles viajam, mas ao mesmo tempo é normal durante esse período do ano a gente receber muitos estrangeiros. E acontece que a gente não tem muitos estrangeiros aqui na França. Eu sei que todas as pessoas que vêm do Reino Unido estão de quarentena por 14 dias obrigatoriamente, o que é somente uma resposta da França, porque o Reino Unido está fazendo a mesma coisa com os turistas franceses. O governo também tem alertado a população a não sair de férias. Muitos franceses adoram ir para a Espanha, né, para a região da Catalônia. Então, assim, a França está pedindo realmente o pessoal para não sair, para não viajar, porque, sobretudo, a Espanha e a Itália são lugares onde a epidemia foi muito forte. Então, o governo está tentando realmente controlar a população francesa para que todo mundo respeite as regras de distanciamento social e para que as pessoas evitem de sair do território francês. Agora, minha experiência em relação a tudo isso, porque, como eu falei com vocês, eu fiquei muito doente. Eu acredito que eu tive sim o coronavírus, mas eu nunca vou saber, né? E várias pessoas da minha família também ficaram muito doentes. E foi algo que eu não esperava. Eu estava com viagem marcada para a Tailândia no mês de março. Eu tinha tirado férias e tudo estava ok para que eu viajasse. E de repente, coronavírus, fechamento das fronteiras. Houve também que durante esse período que eu fiquei doente, os pais do meu marido ficaram doentes e também a avó do meu marido ficou doente. Como eu os disse, não tinha profissionais de saúde suficientes, os hospitais estavam trabalhando com o máximo da capacidade naquele período, não tinha testes e a avó do meu marido ficou muito doente. Quando a gente ligava para o SAMU para ver se ela podia ser atendida, eles diziam que ela não era do grupo de risco, porque ela não tinha problema respiratório e que ela estava bem em casa. Então eles não quiseram recebê-la no hospital,
nenhuma ambulância veio para vê-la. Só que alguns dias depois, a situação já estando complicada, uma última tentativa para que ela fosse hospitalizada foi feita, e dessa vez com sucesso. Ela foi atendida, ela fez o teste para o coronavírus, ela já não estava mais infectada, mas com a radiografia dos pulmões foi constatado que ela tinha cicatrizes típicas do coronavírus nos pulmões. Ela tomou oxigênio, 12 litros, né, de oxigênio naquele período, a dose mais alta, eu acredito, e ficou em uma situação bem difícil e veio a falecer realmente, porque ela não tinha mais condições de respirar perfeitamente, ela estava já bem debilitada. Então, vocês veem, aqui na França, eu sei que tem muita displicência e muita irresponsabilidade no Brasil, mas eu considero que em relação à avó do meu marido, houve também uma certa irresponsabilidade da parte dos serviços medicais, da parte do governo. Eu não sei como uma mulher de 94 anos não é considerada grupo de risco, mas a gente se consola com o fato de saber que ela morreu sem sofrer. Ela pediu aos médicos que não houvesse nenhum sofrimento caso ela viesse a falecer. Ela foi consciente para o hospital que ela poderia morrer, de fato ela morreu, mas fica conosco a lembrança dos momentos que a gente teve com ela, da pessoa forte que ela era, e ela viveu anos sobre essa terra, e a gente se consola sobre essas coisas, sobre as boas lembranças e sobre o fato de que ela não sofreu, que até os 94 anos dela, ela era independente, ela vivia sozinha, ela fazia as compras, era uma mulher que tinha realmente compreensão de tudo, que falava ainda muito bem, que jogava, que era hiperativa. Então esse foi um ponto muito triste para nós nesse período da pandemia, mas é assim, tem problemas de gestão, de organização, de comunicação em qualquer lugar do mundo. Em casos como este, decisões muito rápidas têm que ser tomadas e, infelizmente, tem pessoas que partem e o pior acontece, e são coisas que não estão no nosso controle. Então, para concluir toda essa saga que eu contei para vocês, eu quero dizer para os brasileiros que pensam em vir nos próximos meses para a Europa, não se precipitem a comprar passagem, a se organizar muito rápido, mesmo com o fim do confinamento no Brasil, que eu creio que virá nos próximos dias, eu espero, mas assim, não se precipitem porque a gente não sabe realmente como a situação na Europa vai ficar, né? Então assim, esperem, tenham paciência. Eu sei que muitas pessoas querem viajar, querem sair, mas nós estamos ainda aqui na Europa num período de muita incerteza. O melhor a fazer realmente é esperar, é cuidar das pessoas que estão próximas a você, é aproveitar esse tempo também que você tem de ficar em casa para passar tempo de qualidade com a família. Eu sei que tem pessoas que estão em momentos de muita dificuldade, mas não tenha vergonha de pedir ajuda, não perca a fé de que esse período realmente vai passar e que dias melhores virão, porque dias melhores virão com certeza. E se você tem mais condições realmente de ajudar aqueles que estão próximos a você ou a diferentes pessoas da tua comunidade, não deixe de ajudar nesse momento, porque o mínimo que a gente pensa que pode ser dispensável pode ser crucial para a vida de alguém. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Deixe aqui seus comentários, suas perguntas. Com muito prazer eu responderei. E dá um like nesse vídeo se você gostou. Espero vê-los em breve. Au revoir!